welcome back to My Profile Videocast. This is our episode number 6. Today I'm here with our students, Pedro and Larissa, who are going to share with us a bit of their long experience at My Profile. Eu sou Mariana Pegorim, fundadora da My Profile e professora de inglês. Espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos ao My Profile Videocast. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Mari. Bom, estamos aqui hoje para trazer um tema um pouquinho diferente, que não é intercâmbio, como eu expliquei para eles. Falaremos sobre quem faz a My Profile. E quem faz a My Profile somos nós, né? Vocês foram pontualmente escolhidos, porque nós temos aqui uma longa trajetória, e acredito que a gente tem que olhar isso de uma forma balanceada, né? O lado bom de estudar inglês e estar junto há tanto tempo, e o que isso também traz aí, né? O outro lado. Então, para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, falando um pouquinho sobre o background acadêmico e profissional de vocês. Lari, vou pedir para você começar. Então, meu nome é Larissa, eu sou engenheira de alimentos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, sou pós-graduada em gestão comercial. Hoje eu trabalho numa multinacional belga que distribui ingredientes alimentícios para indústrias. Eu tô quase 10 anos nessa empresa e considero o inglês fundamental na minha carreira. Pedro? Eu sou o Pedro, tenho 36 anos, sou formado em administração de empresa pela Mackenzie, tenho MBA pela GV, especializado em finanças e controladoria. Hoje eu sou gerente sênior da área de Business Intelligence e BPI, que é uma área que é focada em gerenciamento de projeto e melhoria de processo, numa empresa multinacional americana de serviços de tecnologia. Certo. Eu acompanhei toda essa carreira de vocês, né? E eu queria convidar-nos, né, a voltar ao tempo. Lari, cerca de 2018, Pedro, 2016, quando lá a gente começou a fazer as aulas, né, as primeiras aulas da My Profile. Então, em que momento da carreira vocês estavam quando vocês começaram, Lari? Eu já tinha me formado numa escola de inglês, dessas tradicionais de rede. Eu já tinha feito um curso de business, nem sei se você sabia disso, mas ainda assim o meu inglês não tinha chegado lá. Então, ainda hoje, então, apesar de tantos anos, eu tenho algumas demandas, então, de atender fornecedores de fora do Brasil, e aí esse atendimento, ele requer relatórios, e-mails, liderar reuniões. Então, isso foi o motivador. Naquela ocasião, o meu fornecedor era colombiano, mas era mais fácil o contato em inglês do que em português, do que em espanhol. E hoje eu sigo aí mais ou menos no mesmo desafio. O meu fornecedor hoje é irlandês, na raiz, e o outro é de Taiwan. E a gente tem aí todo um processo, né, bem longo das nossas aulas particulares, tanto as aulas em grupo na empresa, e, assim, é claro o quanto melhoramos, Com né? certeza. O papel do inglês dentro do dia a dia, da profissão de vocês, ele, sim, você falou, ele é fundamental. E aí a gente acaba casando, né, obviamente, as duas coisas, a evolução no inglês junto com a necessidade profissional, certo? Pedro, voltando a 2016, quase 10 anos atrás, Uhum. em que momento de carreira você estava? O que acontecia naquela época? Muito tempo atrás. Na época, em 2016, quando eu comecei na MyProfile, eu estava trabalhando não na empresa atual, trabalhava numa empresa nacional. Eu já havia estudado inglês por bastante tempo no passado, mas tinha parado porque, enfim, parei de estudar inglês, né? E quando eu fiz a busca por voltar a estudar inglês, foi por dois motivos. O primeiro, que eu tinha, em 2015, se eu não me engano, eu tinha ido para os Estados Unidos, eu tinha feito uma viagem de férias e eu fui, tô dominado, vou chegar aqui, vou conseguir me comunicar super bem e por aí vai. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com a situação de que claro, eu compreendi o que as pessoas falavam, conseguia ler exatamente, mas na hora de formular, me expressar, eu não conseguia. As palavras vinham na minha cabeça, mas eu não conseguia conectá-las. Eu falei, putz, não tô bem aqui, né? E, ao mesmo tempo, onde eu estava trabalhando, eu tinha uma perspectiva de carreira de trabalhar numa empresa grande multinacional, que não era o caso naquela época. E aí eu tomei a decisão, eu preciso voltar a estudar inglês, porque eu entendo que isso vai ser importante para mim. E foi aí que eu entrei na MyProfile.
E eu lembro que quando você começou, a gente estava, assim, num nível A2 pre-intermediate, indo para B1 intermediate, mas ainda com alguns gaps, né? Uhum. A comunicação era o principal. E aí a gente vê o quanto, nesse caso, aliás, vocês dois, né? Porque vocês têm uma trajetória, vocês e os alunos, de uma forma geral, uma trajetória muito parecida, que é fazer inglês em escolas de rede, anteriormente, ter ou não sucesso, ter ou não a prática, e voltar para um aperfeiçoamento, né? E aí, ainda voltando, Lari, lá em 2018, qual era a sua necessidade em relação ao idioma naquela época? A reunião era, assim, o mais difícil de liderar, porque o e-mail, assim, apesar hoje a gente tem ChatGPT, tem uma série de coisas que pode ajudar com naturalidade de maneira formal ou informal. Mas naquela ocasião a gente tinha um Google Tradutor e ele até que pelo rumo ajudava, o próprio e-mail, mas liderar uma reunião, entender e ser entendida, achar saídas para explicar aquilo que eu queria, sem, assim, ali no improviso, porque às vezes a gente não sabe tudo, o vocabulário, ele é praticamente infinito. Então, essa era uma demanda que eu tinha, conseguir entender um treinamento ou liderar uma reunião com pessoas de outros países, onde o idioma oficial é o inglês. Uma coisa é você estar na reunião como ouvinte e não precisar falar. Exato. Uhum. No nosso caso, em geral, a gente precisa liderar a reunião. Então, eu preciso apresentar resultados, eu preciso apresentar projetos, eu preciso apresentar metas. Então, tratar todas essas métricas e conseguir achar saídas para me expressar era uma dificuldade. Certo, certo. Pedro, a mesma pergunta para você. No momento, eu quase não utilizava o inglês, né? Eu trabalhei na antiga empresa em que eu estava por 7 anos, aproximadamente, e eu lembro que eu precisei falar inglês uma vez só, que foi uma baita fogueira, porque a empresa queria ser vendida, e, e um dia não tinham me comunicado, mas os compradores eram de empresas sul-africanas e estavam lá. E falaram, Pedro, vai lá, explica. Na época eu trabalhava numa área de planejamento comercial, é, e falando, mostra lá os indicadores em que a gente tem e tal. E quando eu entrei na sala, né, tava o vice-presidente da empresa e esses dois compradores que eram que obviamente não eram brasileiros. E foi a única vez que eu precisei falar inglês dentro onde eu estava. Como eu falei, foi uma fogueira, porque eu nem sabia, eu não estava preparado. Peguei um arquivo Excel que eu tinha, comecei a mostrar, falando inglês, claro, né? Assim, é, foi o famoso me virei. Agora, se falar foi perfeito, foi bem, com certeza não. Mas deu certo, A né? empresa foi vendida? Foi vendida, mas só depois, não nesse... E vendeu uma empresa em inglês com o nível A2. Não, Parabéns. tava meio, foi um inglês meio capenga, mas deu para apresentar o que precisava, né? É, mas aí também foi o que eu respondi um pouquinho antes, foi juntando essas coisas em que eu falei, não, aí eu preciso evoluir aqui se eu quiser ter uma perspectiva melhor de carreira. Foi aí que Exatamente. o estalo. E interessante ressaltar, isso deve ter acontecido com a Larissa em algum momento também, quando você está num meio que poucas pessoas falam ou ninguém fala e só você se torna referência. O Sim. que fizeram com você? Pedro, vai lá falar. Uhum, uhum. Né? Exatamente. Foi, quem vai falar aqui? Vai o Pedro, põe mais alguém lá. Foram mais umas 2, 3 pessoas na época. Cada um apresenta um pouquinho, né, da empresa, mas é isso. Acho que eu vejo isso hoje em dia, atualmente. Quem que fala inglês? Põe essa pessoa em tal reunião, tal projeto, o que quer que seja. Então acaba dando uma selecionada em alguns momentos, né? Uhum, uhum. Uma seleção meio que natural, né? Vamos dizer assim, Exato. natural. Exato. Precisa, né? Hoje em dia, enfim. Corporativamente tudo é o globalização, né? A Aham. globalização. Então, você toda hora tem que falar com alguém que está em outro país e acontece, né? Uhum. Faz parte hoje em dia. E aí a gente teve esse começo de vocês dois, tivemos toda uma linha evolutiva aí de mudança de nível, mudar a estratégia e tal. Uhum. E aí chega algum momento que sim, a gente nota que, opa, melhorei, opa, consegui. Então minha pergunta é, quando e como vocês notaram essa melhora? Não se decepciona. Uhum. Eu não lembro. Eu não lembro o momento exato, mas não sei, com o passar dos anos a gente vai notando. Você assiste aquela série que você sempre assistiu e percebe que a tradução da piada em português não é exatamente a que você tá rindo há anos. Então, é entender um refrão de uma música. Isso, aliás, acontece até hoje. Entender uma piada de uma série, participar de um treinamento e perceber que eu entendi tudo.
liderar uma reunião, não vou dizer que 100% sem dificuldade, porque o confortável é falar português, falar outra língua vai ser sempre fora ali da zona de conforto. Mas dentro desse desafio, ele não é mais um bicho de sete cabeças. Se me chamarem de repente para uma reunião, eu já não fico mais ali amedrontada, com receio de entrar na reunião. Eu vou conseguir tocar ela tranquilamente. Então, isso eu sinto. Eu sinto que a gente alcançou uma boa autonomia, né? E para tudo, assim, para turismo e para o inglês corporativo. E aí o que a gente busca, depois do momento que a gente sente que nós nos tornamos autônomos no idioma, é buscar a sofisticação, que eu adoro usar essa palavra, e buscar quase, né? Eu sei que é impossível, mas uma perfeição. Pedro, como e em que momento você notou uma melhora? É difícil lembrar quando foi a quebra aí de gelo, né? Mas eu entendo que foi principalmente quando eu acabei mudando de empresa, né? Então, na empresa atual, onde eu passei a utilizar o inglês com mais frequência. E com isso, foi crescendo a naturalidade de fato, de você começar a pegar obviamente, você entra em qualquer ligação, reunião, para mandar um e-mail. Antes você lembra que alguns e-mails eu até mandava para você, tá bom esse e-mail, não tá? O que você Sim, acha? sim. E a partir do momento em que você vai evoluindo, não precisa mais dessas necessidades, né? Então hoje, é óbvio, hoje nos últimos anos como você falou a palavra autonomia, né? Então, o famoso vai embora. Então hoje é super natural, né? E eu acho que nos últimos 3 anos foi onde, 3, 4 anos foi onde atingi essa maturidade falando aí do idioma e por aí vai. Então, Sim. foi isso, mas o mais importante foi, de fato, usar ele diariamente, ter o estímulo diário, porque isso faz com que a evolução, você evolui naturalmente, né? Porque você acaba não só aliando o que você aprende nas aulas com o dia a dia, porque muitas vezes tem alguma reunião, você ouve uma palavra que você fala, essa palavra eu não conheço, mas no contexto ela encaixa dessa maneira, e aí você aprende uma palavra nova. E aí você vai cada vez mais aprendendo coisas e vai agregando isso no seu vocabulário, né? E hoje, graças a uma série de ferramentas, né, a gente tem a capacidade e a condição de escrever e-mails com mais facilidade, mais Uhum. assertivos, né? Sim. Porque por muito tempo, quando, né, longe de IA ou qualquer outra coisa, eu recebia foto, não só do Pedro, mas de vários alunos. Mari, esse e-mail tá bom? Eu falava, troca isso, troca Uhum. aquilo. Hoje eu praticamente não recebo mais isso, Uhum. né? E não que isso fosse um problema, o que é um problema, mas assim, você vê como as coisas são substituíveis, né? Uhum. E aí a palavra agora é autonomia. Eu queria relembrar um momento que, Lara, eu não lembro quando você foi para Portugal, mas acho que não a última, mas a penúltima viagem para Portugal me chamou muita atenção, porque a palavra autonomia se fez em relação ao seu idioma, né? Quando ela viajava, Pedro, às vezes ela voltava e perguntava, e aí, como foi? Ah, não usei o inglês. Ah, mas não foi. Aí, não só pelo destino, porque eu sei que o destino, né, ele Uhum. diz muito do idioma que você vai usar, mas essa penúltima vez em Portugal, eu senti que a Larissa foi muito mais autônoma porque ela precisou usar o idioma de outras formas. Então, a questão que eu trago aqui é: nós somos autônomos numa situação corporativa, nós somos autônomos numa situação de turismo, a viagem, Uhum. e aí, assim, o que é essa autonomia versus o que é o que a gente busca ainda? Que eu acho que é um ponto de reflexão para quem estuda inglês há muito tempo, né? Eu brinco que chegou um momento até no B1, no B2, que eu falo assim, beleza, você fala inglês, e o que mais você faz, né? Uhum. Então, baseado nisso, eu queria cair no assunto, né? Vamos recair aí no assunto sobre viagens internacionais, para onde vocês foram e como vocês sentiram que o inglês ajudou nesses destinos. Eu não ajudei a Mari, porque o primeiro país que eu visitei foi o Chile. Uhum. Que fala Que não fala inglês. praticamente a segunda língua é português, É. e o segundo foi a Espanha. Mas realmente, Portugal, ele é um país, assim, eu acho que de maneira geral, a segunda língua de qualquer país para o turismo é o inglês. Mesmo no Brasil, se você olhar a placa do metrô, ela não está, apesar da gente ser um país latino, em português e espanhol, ela está em português e inglês. Então, o inglês sempre será a segunda língua para o turismo, e eu vejo, assim, pelo que eu acompanho de canal de viagem e tudo mais, é a segunda língua universal aliás, é a língua universal do turismo.
E Portugal, isso é muito forte. Então, eu tive 2 vezes em Portugal, e as 2 vezes eu notei, assim, todo cidadão português fala inglês. É como se fosse uma segunda língua do país. Mesmo o atendente do supermercado, mesmo a mulher que pesa o pão, o cara que toma conta do estacionamento ali, que é igual do Brasil, Uhum. o chefe, para aqui, Uhum. esse cara encostava conversando em inglês com o meu marido, por exemplo. Então, fica assim, e até outros viajantes, né? Portugal é muito colônia de férias para a Europa inteira. Uhum. Então, é muito mais, apesar de ter muito brasileiro lá, é muito mais fácil você encontrar alguém de fora e ter que se comunicar em inglês do que em português. Fora que o português de Portugal é horrível, né? Mas, enfim, ajuda bastante, assim, eu senti... Bom, a gente sente facilidade, assim, pelo menos eu vejo que ele traz autonomia, pode parecer simples, mas já experimentou comprar um ticket de metrô de uma cidade para outra? Porque o metrô aqui é tranquilo, você compra um, passou ali, Uhum. acabou. Quando você compra ali Europa, Estados Unidos, você compra trechos, você compra classes, ele é Uhum. diferente, ele é um desafio muito grande. Então, eu acho que isso traz autonomia, comprar um ticket de metrô, ou comprar uma passagem dentro do país para outra parte do país que demanda ir para uma ilha, alguma coisa nesse sentido. Os free walking tours que eu fiz, e isso valeu para praticamente todos os países, inclusive a Espanha, eram em inglês, então quase não tinha na língua local. Então, tudo isso ajuda para o turismo. Eu brinco, espero que ela não ria, mas eu ter autonomia na língua é poder comprar, comer e brigar na fila no idioma ali que você quer dominar, que no caso é o inglês. E falando sobre a gente tem destinos diferentes, né, e como cada país traz, uma experiência diferente. Em Londres, obviamente, né, eu não tive outra Uhum. possibilidade a não ser falar inglês, e que bom, né, que eu fui lá Uhum. para isso. Mas já vejo que quando eu vou para país, aqui na América do Sul, como eu não falo espanhol, eu já tenho mais dificuldade e o inglês sempre vem primeiro, no meu caso, né. E é engraçado porque eu sei que vocês 2 falam espanhol, o Pedro usa espanhol, assim, ao meu ver, praticamente, sei lá, mais que 50% do dia dele, Uhum. né, Uhum. e eu vejo que rola uma certa disputa na sua mente entre as 2 línguas ainda, né. Já teve, na semana passada, acho. Semana passada, retrasada, eu tava numa situação meio de estresse e eu entrei numa reunião e eu falei as 3. Eu não conseguia saber que língua eu estava falando. Eu falava português, aí de repente começava a falar inglês, e o pessoal pensa que tá falando inglês. Eu falo, verdade. E começava a falar em espanhol. E aí o pessoal, você tá falando espanhol agora? Calma, deixa eu respirar aqui. Eu preciso de 1 minuto. Eu precisava de 1 minuto quieto para conseguir voltar pro português e falar. Mas é porque é, acaba utilizando mas acho que aí também é um indicador importante que mostra o quão natural está. Porque você vai falando e você mal percebe que você está falando outra língua, né? E lá atrás, quando eu comecei a falar falar espanhol, eu falava inglês no meio, porque eu ainda não estava com isso consolidado na cabeça. Hoje tá, então hoje tá bem separado ali o português e o espanhol do inglês. Uhum, uhum. Mas acaba misturando as coisas mas beleza, acho que isso faz parte, né? Enfim, é isso. Acho que Pedro, e traçando um paralelo daquela experiência que você falou de 2015, que te fez, Uhum. vir até a My Profile, né, Uhum. e a Uhum. gente tem uma viagem aos Estados Unidos em 2015 e recentemente uma Eurotrip aí, Uhum. né. Uhum. Como é que foi essa diferença do inglês entre esses 2 anos aí, Foi 2015 e absurda. 24? Foi absurda, porque é muito diferente, do que o 2015. Foi super tranquilo. Então, como a Lari comentou, em Portugal você só ouve inglês, né? Você vê, porque tem muita gente, você vê muito indiano, muitas pessoas da África que vivem lá e falam inglês, obviamente. É, e você fala muito, você sai à noite, você vê grupos de ingleses, né? Muita gente da Inglaterra vai para passar férias, porque é mais barato, né? É um destino mais barato na Europa, então eles vão para lá. Então você acaba falando mais e exercitando bastante, né? Certo, certo. É interessante a gente comparar os 2 Pedros, né, num gap aí de 9 anos, né. Uhum. Uhum. Eh Eu comentei sobre o espanhol, porque agora vivendo o espanhol mais no dia a dia, por conta do meu marido e até mesmo, né, Uhum. dessa vivência que a gente tem, dessa troca que a gente tem, o Pedro aprendeu espanhol, ao meu ver, não digo mágica, de uma maneira mágica, mas muito rápido. Porque quando a gente já tem uma segunda língua, no caso de vocês,
ir para a terceira acaba sendo um pouquinho mais fácil. Uhum. Existe sim essa troca no Uhum, começo, né? uhum, Porque até eu faço, uhum, né? uhum, E eu não falo o espanhol que vocês falam, uhum, né? Mas é impressionante, assim, eu converso e comento com todo mundo. Uso você como exemplo, uso até o líder do meu marido, mesma coisa, assim, em meses já veio essa autonomia que a gente tanto busca no inglês, uhum. né? Então, parabéns a você, a sua professora, que É. no caso não sou eu. Eu comentei, ela terminou comigo, né? Ela falou, Pedro, eu não preciso mais te dar aula e tal. Eu falei, você tá terminando comigo então? Ela falou, estou. Eu falei, então tá bom. Eh, eu sei que talvez o que eu vou perguntar soe como, óbvio, mas, no dia a dia, Lari, como é que o inglês está presente na sua vida profissional e como é que ele te auxilia? No 2 caminhos, né, do ponto de vista de trabalho, responder e-mail, documentação técnica, treinamento, reuniões. Agora, existe o outro lado, né, então, eu fiz um cruzeiro recentemente, a maior parte das informações sobre aquele navio específico estavam em inglês. Então, ele já era um navio que vinha muito ao Brasil, mas, como era um navio muito básico, por assim dizer, não tinha muito conteúdo, não tinha muito interesse para o brasileiro fazer conteúdo dele. A gente acessou mais conteúdos em inglês do que em português. O mesmo, por exemplo, para viagem de Portugal. A gente não acha muito roteiro de turismo feito por brasileiros em Portugal, porque brasileiros em Portugal só moram, só vivem. Então, praticamente só tem vídeo para quem quer morar em Portugal. Então, você tem que acessar tudo isso. Então, todo o conteúdo de YouTube, até roteiros de viagem que a gente vê pronto na internet, em geral, a gente acessa em inglês. E no nosso caso, tem alguns canais de YouTube de interesses diversos, vela, tudo mais, que só tem, assim, existe em português, mas aquele canal específico, aquela Uhum. família específica, só me interessaram e ele é em inglês. Então, também tem isso. Certo. É porque eu percebo assim, lembra aquela questão da referência? Você ser a pessoa que fala inglês naquele meio que você está, você se torna uma referência. Uhum. Mas assim, não é só uma referência, o que isso significa, o que isso traz para você? Né? Porque a gente está falando de uma aquisição de uma língua. Pedro, de uma forma geral, como é que o inglês te auxilia no dia a dia? É, falando profissionalmente, sim, é essencial, né? Tem desde condução de projeto, negociação, cobrança, ser cobrado também, né? Em alguns momentos, e-mail, apresentação, enfim, apresentações executivas, aprovar um orçamento, então tudo isso faz parte do dia a dia, né? Indo para o lado pessoal, é muito em relação a materiais, consumir materiais, né? Então, tá vendo alguma coisa no YouTube, tem vídeos que a tradução do YouTube é péssima, né? Quando você Uhum, coloca uhum. lá, nossa, é horrível, não dá para assistir aquilo lá. Então, tem que ser sempre na língua nativa do vídeo, e a maioria das vezes é em inglês, justamente para que consigam monetizar isso de alguma maneira. Então, assisto muitos conteúdos na internet e aí estudar também. Então, ainda mais hoje falando muito de evolução que a gente vê de tecnologia, muitas coisas saem em inglês, né? E você tem que ler, que tem que estudar, né? Então, precisa. Então, faz parte do dia a dia de quase todo dia tem alguma coisa para Sim, fazer que sim, seja na língua inglesa, né? sim. E assim, as reuniões, né? Trabalhando de casa, a gente está muito mais presente em reuniões e a gente vê todos os perfis imagináveis e possíveis dentro de uma reunião, Uhum, né? Sendo conduzida por para um mesmo objetivo, né? uhum, E no começo do podcast eu falei, Lari, uma coisa é você estar numa reunião e você só ouvir, outra coisa é você ter que participar. Né? A gente tem N ferramentas que eu sei que tem legendas ou descrição de áudio que, de certa forma, ajuda, mas o falar, ele ainda não é. uhum, uhum, uhum. Ele é necessário. Sim. Existe alguma prática, Lari, alguma coisa que você faça no seu dia a dia que você diga, olha, Mari, isso me ajuda a manter o nível, isso me ajuda a manter o inglês que eu adquiri, Fazer aula de inglês. fazer aula de inglês. Muito bom. Não, mas eu assisto séries também em inglês. É claro que eu sou o tipo de pessoa que gosta de reassistir o mesmo filme, a Uhum, mesma série forever and ever. Mas a gente já teve uma ou duas séries que eu comentei que eu consegui assistir em inglês sem legenda. É claro que pro meu perfil também é muito mais fácil, porque eu também só gosto de coisas bem bobinhas. Mas acho que talvez isso, assistir esses vídeos no YouTube e até assistir e reassistir esses filmes e séries
acabam funcionando porque você vai pegando algumas sutilezas, algumas palavras, algumas expressões que você não pegou de primeira, né? Uhum. Eu falo muito para os alunos assim, faça aquilo que você gosta de fazer no seu idioma, faça em inglês. Ah, eu gosto de cuidar do cachorro. Ok, então abra lá o seu YouTube e procure os vídeos relacionados em inglês. Ah, eu gosto de jogar, sabe? Porque aí você começa a criar uma conexão emocional, né, com o idioma. Então, eh, no seu caso, temos hoje em dia a cerâmica, né, uma coisa que poderíamos começar a explorar esse lado. Eu assisto Carros em inglês. Olha só. Muitas vezes. Muito bom. Todos os finais de semana, pelo menos umas 4 vezes. Fica tranquila. Uma hora ou outra eu vou decorar o filme. Muito bom. Pedro, qual que é a prática? O que que você coloca no seu dia a dia para manter esse nível de inglês aí? Série, acho que é algo Uhum. que todo mundo faz, né? Algumas delas eu assisto também repetidamente, algumas sitcoms, né? Enfim. É, Tem um hábito muito chato que às vezes eu repito as coisas que as pessoas falam na série. Então, é chato, mas eu faço isso. De qualquer maneira, eu faço. Podcast, eu ouço muito podcast em inglês de algum tema, claro, relacionado ao que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de futebol. Então, toda segunda eu ouço um podcast que fala da Premier League da Inglaterra. E eles é uma mesa redonda e eles debatem sobre futebol. E eu fico ouvindo isso para dar rodada, mas também é sobre. É em inglês, obviamente, né? É, e aí, muito no trabalho, como acaba tendo relações com pessoas de outros países, acaba tendo algum tipo de relacionamento. Tem Instagram, tem no LinkedIn, e aí você fomenta, né? Hoje mesmo, por exemplo, teve um indiano que ficou um mês aqui no Brasil e ele postou uma foto jogando bola. E aí eu mandei uma mensagem para ele, a gente ficou conversando sobre isso e tal, enfim. Também isso ajuda a estimular e praticar, né, de alguma maneira. E também eu tenho o hábito de falar sozinho e eu falo inglês sozinho. Eu falo algumas Sim. atividades que eu Sim. estou fazendo, eu falo em inglês. E aí ajuda. Eu falo inglês, falo espanhol, falo português, agora estou fazendo isso e tal. É meio coisa meio de maluco, mas eu faço e eu acho que me ajuda. Que funciona muito. A voz da Uhum. consciência do Pedro é americana. Que Você loucura. vê? Mas, isso acaba sendo, uma tática que eu falo para os alunos, ainda mais quem tem uma necessidade de speaking muito urgente, seria, fale em voz alta, sabe, coisas Ajuda. simples do tipo: "O que eu estou fazendo?" ou "Ah, eu vi uma expressão legal na série, poxa, deixa eu repetir uma Uhum. vez que eu entendi o uso", sabe. Uhum. Uhum. Então, não se sinta louco, se sinta a sua loucura foi abraçada, Uhum. porque isso tem fundamento, Sim, né, isso não, e tem ajuda, fundamento. ajuda. Ajuda. Eu acho que ajuda porque aí você tá aí você começa a ouvir um podcast em inglês, aí você começa de repente você tá falando inglês e vai embora, né? Acho que ajuda bastante. Isso Sim, me ajuda sim. bastante. Eh, o tema do episódio de hoje é, na verdade, quem faz a My Profile. E quem faz a My Profile, mais uma vez, somos nós, né? E eu vou trazer aqui uma pergunta um tanto quanto polêmica, mas eu acredito que é legal para a gente até refletir sobre o papel do idioma no mercado de trabalho. Então, assim, eh, antigamente, estou falando de, sei lá, mais que 20 anos atrás, dizia-se que, ter inglês no mercado para o mercado de trabalho é um diferencial. Lembra da referência? "Ah, fulaninho fala inglês, poxa, vamos contratá-lo ou vamos Uhum, utilizá-lo para esse projeto". E aí, com a questão não só de globalização, mas uma série de coisas, né, essa mescla do mercado de trabalho, empresas adquirindo uma outra e tal, a gente acaba vendo que se torna cada vez mais comum. Então, eu diria que a palavra que antigamente era diferencial, hoje é obrigatório. E aí, a pergunta é: para o mercado de trabalho, vocês acham que o inglês ele é um diferencial ou ele é um item obrigatório no currículo, Lari? Hum, de maneira geral, obrigatório. Então, faz muito tempo que eu não vejo uma vaga de trabalho que não exija inglês. E aí, por exemplo, na minha empresa, normalmente a recepcionista fala inglês. Então, quando você pensa assim, que é um cargo de entrada e já é uhum, exigido algum nível dela. Eu acho que se você tem um cargo que é de serviço, falar o inglês talvez ele seja um diferencial. Agora, se você tem chance de investir em si mesmo, o seu diferencial vai sempre aparecer. Então, de maneira geral, para serviços considero um diferencial, para o mundo corporativo obrigatório. Você nunca sabe o que pode acontecer. Então, é uma visita de alguém de fora, é um novo negócio que aparece, um novo fornecedor. Então, eu considero já obrigatório. Onde eu trabalho é obrigatório, é exigido um nível de todo mundo que ingressa.
E a gente, talvez, assim, tem gente que usa muito mais, tem gente que usa muito menos, mas de maneira geral, todo mundo usa. É exigido um nível de inglês quando você ingressa, e não necessariamente a cobrança é igual para todos, porque, Uhum, como a Lari falou, e vocês sabem, depende daquilo que você executa, né? uhum, Mas vamos lembrar que o inglês é seu. Ele é um conhecimento, ele é assim como a sua graduação, então ele faz parte de você. Então, por que uhum, não desenvolvê-lo, É, né? de todos os benefícios que uma empresa pode dar, o inglês, ele é o único que é um benefício seu de verdade. sim. Porque você vai ter que gastar o seu vale-refeição, seu vale-alimentação, você vai gastar o seu salário, você vai ter que usar o seu celular, ele é corporativo. E se um dia você decidir sair, ou eles decidirem que você tem que sair, tudo isso fica. Então, o cliente é da empresa, o carro, o que quer que seja, tudo da empresa. O inglês não, o inglês é Uhum, seu. fica pra O sempre. conhecimento adquirido é sempre seu. Então, Uhum. eu acho que é um dos pouquíssimos benefícios que uma empresa pode dar e que é real, você fica com ele. Exato. Pedro, Eu concordo, acho que sim, o diferencial ele sempre será como você falou, né? Foi e continuará sendo, mas acho que muito relacionado aos seus objetivos. Então, se você tem um objetivo de carreira de uma ascensão, ele se torna obrigatório, né? Sempre será obrigatório quando você necessita ali, você quer chegar em cargos que seja falando de empresa, né? Cargos estratégicos e por aí vai. Eu entendo que o inglês ele será obrigatório. Como a Lari comentou, tem níveis, né? É óbvio. Então, conforme você ascende na carreira, você vai sempre precisar evoluir nisso, né? Mas eu entendo que hoje é algo você precisa ter, né? Você vai procurar alguma vaga de emprego. Precisa, se você entra e vai precisar de inglês no dia a dia e você não sabe falar, você vai ficar na mão, né? E além de que pode abrir portas, como eu comentei, né? Se você dentro de um meio, você é uma única pessoa que fala inglês e aparece algum tipo de oportunidade, você vai estar na frente, porque uhum, você vai ser a uhum, pessoa que vai conseguir sim, se comunicar sim. naquele momento. Então, além de ser aí algo obrigatório, também é algo que pode te abrir muitas portas aí. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu hoje de manhã, tá? Só para eu talvez ilustrar um pouquinho mais essa minha pergunta. Eu tenho uma aluna que ela pediu a emissão de nota fiscal porque a empresa reembolsava o curso de inglês. Ótimo. E aí eu perguntei para ela sobre a métrica. Eu falei, como é que eles medem essa sua evolução? E eu achei muito interessante, eu queria trazer para vocês. Ela me disse que eles reembolsam 100% do que você gasta com o inglês. Só que em um determinado momento, lá dentro da empresa, você tem que prestar o TOEIC, aquela Uhum, certificação uhum, de business e tal. sim. E aí, se você atingir o mínimo B1, que é o que eles pedem, eles, eles também reembolsam pós-graduação, graduação e tudo 100%. Só que uma coisa leva a outra. Então, assim, a métrica lá não reembolsamos a sua graduação ou a sua pós se você não tiver um TOEIC B1. E para chegar no TOEIC B1, se você é, por exemplo, um elementary, demora, Uhum. né? E eu achei interessante porque isso é uma métrica, isso é uma forma de medir e manter a pessoa engajada, né, estudando e, como a Lari falou, mantendo o benefício. Como vocês veem, existe uma métrica no local onde vocês trabalham? Como é que né, vamos dizer assim, a gestão mede o seu inglês e como é que você mede isso? Pedro e Lari. É, hoje onde eu trabalho, eu sei que os níveis ou testes de inglês, eles são diferentes para cada um dos cargos em que você entra. Então, entendo que isso é uma métrica de entrada. Porém, depois que você está dentro, não tem não é muito bem estabelecido. Mas é claro que é observado. Então, você sabe, a que pessoa pode estar naquele tipo de iniciativa, quando envolve projetos que são multi-country, né? Então, e aí fica sempre aquela pergunta, se dependendo de onde você está em cargo, aí você precisa ter uma interação com alguém de fora. E se alguém fala assim, essa pessoa não pode porque ela não fala inglês, aí pega, né? Você fala assim, pô, então não tem uma métrica exata, Uhum. mas claro que tem uma métrica onde é mais no feeling e de observação, né? Feeling e observação, é isso aí. Eu vejo muito isso, Pedro. Lari. No nosso caso, existia sim, para quem ingressava, um parâmetro mínimo, mas para quem ascende na carreira dentro da empresa ou muda de área por qualquer motivo, não existe a métrica.
é um pouco disso, é observado. Quem fala inglês pode tudo. Então, você tem chance de crescer de qualquer maneira. E quem não fala acaba, assim, num primeiro momento, essa pessoa pode parecer um pouco acobertada. Então, subiu na carreira, tem um cargo parecido com o que eu já tive, mas não fala inglês. Mas você vê que essa pessoa vai ficar praticamente estagnada ali, porque ela já não tem mais para onde ir. Então, eu acho que acaba naturalmente a posição ela fica limitada porque você não fala. E sim, lá também existe um pouco essa referência. Ela fala inglês, então eu já estive em feira e alguém falou assim: você pode atender ele? Ele fala inglês. Assim, posso, não tem problema nenhum, mas essa pessoa também nunca se põe à Uhum. prova. Então, você vê que, de repente, nem é mesmo o perfil que vai ascender, porque não tem uma ousadia, uma tentativa para Exatamente, crescer. exatamente. E aí a gente vem com uma conclusão sobre a minha pergunta lá do mercado de trabalho, né? Então temos o inglês ainda como um item obrigatório, ou dependendo da posição que você ocupa, né? Ele pode ser um diferencial, então a gente fica aqui oscilando Uhum, entre uhum. um ou outro, mas a verdade é uma só, né? Eh, Bom, nós temos uma longa trajetória, Pedro e Lari, né? Temos aí muitos bons frutos do inglês de vocês. Primeiramente, eu queria agradecer essa parceria, né? Porque antes de vocês sempre falarem, eu acredito no seu trabalho, eu faço isso, porque você, na verdade, hoje eu trago o contrário. Na verdade, quem construiu o inglês de vocês foram vocês, né? Eu me sinto como uma ponte, eu me sinto como uma maneira de conectar o Pedro ao inglês, a Larissa ao inglês, né. A My Profile não é uma solução, a My Profile é um caminho, né. Então eu agradeço imensamente, né, tanto tempo, uma longa jornada, uma longa parceria. Agradeço também a disponibilidade de estarmos aqui hoje. Obrigada, Pedro, obrigada, Lari. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, nós estamos caminhando para o final do episódio. Hã, acho que mensagem final, muito importante o que você falou sobre a ponte, né, do como que apoia nesse período, né, então como que a MyProfile foi importante justamente nessa evolução do inglês. Mas foi o que você falou, não adianta só estar de corpo presente na aula, acho que a gente tem ali uma, dependendo dos alunos, 2 horas por semana, mas tem muitas outras maneiras de você evoluir também, né? E acho que aí é um complemento, e isso é necessário porque se depender só da aula, eu não acho que atinge o nível que espera, né? Então acho que é importante continuar com essa evolução fora da aula também. A aula é um caminho, né, existem Exatamente, tantos outros, né. exatamente. Lari, Bom, eu acho que fica, acho que como um todo, a reflexão de que a gente tem que tratar o ensino do idioma com responsabilidade, e eu digo isso com autorresponsabilidade. Então, eu já falei isso várias vezes, eu faço inglês desde os 5 anos. Foi muito difícil para mim, então eu tinha uma série de dificuldades. O começo ali com 5 anos foi um começo um pouco traumático, e isso acabou estendendo durante muito tempo da minha vida. Mas assim, eu sempre fui muito ambiciosa, a Mari sabe. Eu vejo, sempre vi que se você tem ambição, você vai precisar do inglês. Então, você não vai conseguir vencer uma barreira não falando essa segunda língua. Então, eu acho que todo mundo deveria investir, invista seu tempo, e isso eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que tentar achar tempo para também construir os nossos sonhos, invista sua paciência, porque também, hoje eu ainda estou batalhando para chegar no nível máximo, já tem bons anos que eu tô batalhando para isso, são passos bem pequenos, então a paciência também é muito fundamental. E, assim, não tenha dúvida de que o melhor investimento que você pode fazer, principalmente se você tá ali no início da sua carreira, é em você mesmo. Você não vai conseguir alçar grandes voos se você não investir primeiro em si mesmo. Não adianta ter muito dinheiro na conta e não poder usufruir para nada. sim, Então, sim, invista sempre em si mesmo. sim. E com essa mensagem final, eu mais uma vez agradeço a disponibilidade de vocês. Obrigada por essa oportunidade, né, de nos encontrarmos, conversarmos um pouco sobre a nossa história, né. E é isso, muito obrigada Pedro, obrigada Lari. A vocês que acompanharam a gente até o final, mais uma vez, muito obrigada. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e ano que vem tem mais. Obrigada.